E eles mostram para nós o seguinte, né? Que para todas as direções existem caminhos, né? Os caminhos estão aí abertos para todas as direções. Aí a gente diz assim, poxa, então eu vou, né, pegar o caminho mais curto, que deve ser o melhor. Aí eles dizem assim, há caminhos que são curtos, mas que levam a situações que não são agradáveis, a desespero, a loucura, a suicídio, né? Aí eles dizem assim, então devem ser melhor os caminhos longos. Aí eles dizem assim, mas também existem caminhos longos, mas que levam ao desregramento. Olha só, as nossas emoções se desregram, né? Perante os compromissos que nós assumimos. Então aí a gente fica assim, se eu pego o curto dá complicação, se eu pego o longo também dá complicação, né? Aí eles dizem assim, olha, e tem até atalhos, né? Que a gente vai às vezes um caminho assim, vou pegar esse caminho aqui que eu vou chegar mais rápido, né? Aí assim, muitas das vezes surgem os atalhos, né? Que são sem saída. Então a gente vê que as estradas não terminam, né? Elas são infindáveis. Existe todo tipo de estrada aí para nós. Aí os Espíritos dizem o que para nós? Que a vida em si é um caminho. E esse caminho, cada um de nós vai percorrer na própria experiência que a gente vai acumulando como espírito imortal. A gente vai acumulando experiência, né? E aí a gente ou vai ter êxito, ou vai fracassar, vai ter que recomeçar, vai ter que reaprender, não é isso? E isso tudo conforme essas opções que a gente vai fazendo, né? Eu outro dia ouvi de um jovem, gente, como é bom a gente ouvir coisa de jovem, né? Outro dia eu ouvi de um jovem, foi até uma despedida que ele foi fazer para um outro jovem, e que ele colocou assim, obrigado por você ter feito parte das nossas vidas, fazendo o melhor com que a vida te ofereceu. Olha só, com as opções que escolheu. E ele diz assim, e no final, é isso para todos nós. E é isso que os Espíritos estão falando. Que é isso aí para todos nós, né? A gente tem essa estrada e a gente vai fazendo essas escolhas e a gente vai... Quando a gente já está nessa fase de que a gente procura essa orientação, a gente já está querendo o quê? Optar pelo melhor. Mas a gente vai fazer isso com essa experiência que a gente vem acumulando como espíritos imortais, não é isso? Então, todos nós vamos seguir caminhos variados, caminhos diferentes, né? E aí, muitas das vezes, a gente até ignora aonde a gente vai chegar por aquele caminho que a gente escolheu. A gente, né, ignora. Aí vem a surpresa às vezes, né? Foi muito bom, foi sensacional. Puxa, não era isso que eu queria alcançar e tal, né? Então, são essas... os espíritos vão passando essas experiências para a gente que eles já vivenciaram, já estudaram e trazem agora para a nossa reflexão, né? Então a gente, quando vai estudar com a espiritualidade, a gente está buscando isso, esse entendimento para a gente refletir. Aí os espíritos dizem assim, existem aqueles que estão aqui, né, na vida, na sua caminhada, na sua experiência, mas que ainda são insensatos, né? E aí ele diz assim, e aí eles vão mudando de caminho conforme as sensações. Conforme a sensação que vai sentindo, eles vão mudando de caminho, eles não param para escolher um caminho, eles vão sentindo e vão mudando. Aí ele diz assim, esses são os insensatos. Aí os espíritos dizem assim, tem os egoístas também, que preferem caminhar sozinho. Não, eu vou sozinho porque eu vou melhor, né? Não quero ninguém atrapalhando aqui a minha caminhada. E aí os espíritos dizem, mas que essa caminhada solitária leva a perturbação. Então olha como eles trazem coisas para a gente meditar, né? E entender. Aí diz assim, tem aqueles que se precipitam, não querem nem pensar, não querem nem saber de escolher, né? E atiram-se aí por qualquer caminho, por qualquer rota, e muitas das vezes caem nos abismos do sofrimento. Então olha só como é que essa mensagem de Jesus traz reflexão, né, para a gente, do Espírito Vítor, em relação a essa passagem de Jesus, que Jesus está dizendo aqui,
para a gente, né, perceber as trevas da nossa inteligência, né? Como a gente ainda fica, né, nessas inseguranças. E ele diz assim, tem aqueles também que são perversos, que não estão nem aí, né, sabe, para nada de bom para o outro, e aí eles seguem aquelas trilhas da insensatez e vão se perder em quê? Em caminho de sombra. Porque qual é o que Jesus traz de mais importante para todos nós? Amar a Deus em qualquer situação e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, eles aí começam a mostrar assim, ó, aqueles que já querem trabalhar no bem, que começam, né, a se preocupar no trabalho do bem, esses vão seguir os caminhos da esperança. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo a gente escolhendo o caminho de que assim, eu quero ajudar, eu quero ser bom, eu quero me melhorar, a gente conhece, né, a nós mesmos, a gente sabe que a gente ainda tem muitas dificuldades, mas a gente está nesse caminho da esperança. E essa esperança de que eu posso vencer a mim mesmo, ela vai me iluminando, ela vai me fortalecendo, né? Porque a gente já não está mais no mundo para vencer o outro, está querendo vencer a nós mesmos, né? E aí ele diz assim, aqueles que vão servir, né, nas tarefas da caridade, eles vão caminhar em que tipo de trilha? Na trilha do sacrifício. Porque muitas das vezes a gente vai abrir mão de conveniências nossas, de coisas até que a gente, né, gostaria de fazer primeiro para a gente, mas a gente vai abrir mão disso, né? Mas a gente vai chegar ao quê? Vai encontrar aquela paz que a gente tanto procura, né? Que é a paz de quê? Da consciência tranquila, né? Quando a gente fala em paz, não é lugar, é sempre estado, né? E aí os espíritos falam assim, e tem aqueles, né, que são os servidores do amor, aqueles espíritos mesmo que já fizeram a sua opção, já escolheram essa estrada, seguiram nessa estrada, e que são aqueles que escolhem os roteiros que vão levar o quê? A ações, né, sempre para dignificar a si mesmo e ao próprio. E vai encontrar aquele clima, né, de alegria e de repouso que todos nós estamos querendo encontrar um dia, né? Esse clima de alegria, de tranquilidade, de paz na consciência, que é o tal do reino de Deus, né? E a gente vai encontrar esse repouso. Então os espíritos trazem para a gente, olha só, quantas reflexões, né, para a gente ver nessa caminhada que a gente vai fazendo aí, né, na nossa experiência como espíritos imortais. Então ele diz assim, ó, então nessa diversidade de caminhos, nós, seres humanos, né, ou nos perturbamos ou nos libertamos. Aí ele diz assim, isso vai depender de como a gente vai fazendo essas escolhas aí, né? Então os espíritos dizem, aí a gente, como a gente ainda está muito no início da estrada, a gente sabe que ora a gente se perturba e ora a gente se liberta. Mas a gente já consegue fazer a diferença das sensações. O que me traz quando eu me perturbo? O que me traz quando eu me liberto, quando eu me acho tranquilo? Então é esse ganho que a gente vai fazendo nessas experiências aí, né? E aí ele diz assim, mas no entanto, aí os espíritos fazem para nós, né, a receita. No entanto, todos aqueles que seguirem o caminho de Jesus alcançarão a meta. E qual é a meta? A meta é a nossa felicidade integral, que todos nós ansiamos. E é a meta, por quê? Porque fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso, para essa felicidade integral. E Jesus, como o Espírito Vitor fala ali, ó, está orientando a gente aí há mais de 2000 anos. Que o caminho é esse, a reta é essa, né? Agora, nós temos liberdade de hora ir no caminho correto, hora se afastar, hora querer atalho, hora querer... Aí isso aí corre por nossa conta, né? Então,
os Espíritos mostram para nós, né, que às vezes as pessoas falam assim, né, porque Jesus vai voltar. Jesus não volta porque o apostolado dele continua aqui na Terra. O tempo todo ele está junto a nós. E prossegue até nesses dias que a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, que tumulto, que confusão, que violência, que falta de amor ao próximo, né? E aí ele diz assim, e Jesus está aqui, perto de todos nós, atraindo a cada vida, né? Para quê? Porque a gente muitas das vezes se perde nesses rumos aí, né? Aí a gente vai, e quando eu falo a gente, a minha referência para mim sou eu, né? Que às vezes a gente vê determinadas situações acontecendo e diz assim, nossa mãe, né? Como é que pode fazer isso? E aí a gente condena e às vezes a gente já quer bater a pena, né? E Jesus está aqui, ó, do nosso lado, nos atraindo para quê? Porque a gente ainda está se perdendo nesses rumos aí, mas ele nos buscando, olha bem, pensa bem, né? Aí a gente lembra do que? Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, né? Então a gente vai vendo que esse apostolado de Jesus, os Espíritos dizem para nós, né? Que essa estrada que Jesus traz para a gente caminhar, ela é pavimentada com a humildade e com a renúncia. Então a gente tem que começar a trabalhar isso, né, nos nossos espíritos, porque é a humildade e a renúncia que vai nos dar segurança para que a gente possa prosseguir ali, em busca desse bem-estar que é a felicidade integral. Que parece, gente, mas eu agora, né, não estou em condição disso. Ora a gente vai estar, ora a gente vai dar uma tropeçada, mas a gente vai seguindo em frente. Não é isso? E a gente está aqui no aprendizado. Por isso que a gente ainda vem na casa espírita, estuda para vir, para estudar junto, para pensar junto, para refletir junto. Porque se a gente já tivesse essas certezas, a gente nem precisava fazer, né? Então, a gente percebe o quê? Que os espíritos falam para nós o quê? Que os séculos passam, né? Olha quanto tempo, né? Jesus veio, né? Deixou todo esse ensinamento, mostrou, aplicou o ensinamento, né? Porque ele não veio só falar, ele veio fazer, né? Por isso que essa lição é imortal, porque se tivesse só no livro, a gente ia dizer assim, mas né? Está lá no livro. Quantas coisas a gente estuda e a gente esquece. Olha a nossa trajetória de vida, quantas coisas a gente estudou no livro e ficaram lá no livro, perdidas. Mas a gente está aqui porque Jesus, ele não veio só ensinar teoria, ele veio na prática, né? Ele veio trazer a prática. Então os séculos passam e essas lições que Jesus trouxe para todos nós, sempre se destaca o que nessas lições? A harmonia e a alegria de viver, porque ainda tem isso. Jesus era alegre. Jesus não vivia aborrecido, chateado, ele ia à festa, ele ia a casamento, ele dançava, ele conversava, né? Então, olha bem, então Jesus nos trouxe todas essas lições aí, porque quando fala assim, humildade, renúncia, sacrifício do próprio eu, a gente diz assim, nossa mãe, eu vou me fechando dentro de mim, né? Mas aí a gente vai vendo que Jesus não, Jesus mostrava essa alegria de viver, né? Uma alegria de estar em contato com as pessoas, de frequentar as festas, de estarem juntos, dançando. Teve um ano que nós fizemos aqui um dos natais que a gente fez, e que a gente botava uns DVDs aqui, lembra? O pessoal assistir. Gente, tem um DVD que foi até o Pedro que fez para mim, junto com uma amiga, lembra, de São Paulo? Que era a coisa mais linda aquele DVD. Jesus! Mas Jesus só em situações assim de alegria, sabe? E a música que acompanhava o DVD também tinha tudo a ver, né? Com essa alegria de Jesus, com essa humildade, com essa harmonia, mas com essa alegria de viver. Jesus não era triste, não. Então, para a gente seguir Jesus, a gente tem também que lembrar disso, né? Então,
os Espíritos falam assim, ó, nunca como nos tempos atuais que a gente está vivendo aqui, nesse momento, Jesus foi tão necessário, foi tão oportuno. Então, isso são os Espíritos que estão falando para nós, né? E ele diz assim, ó, embora, né, a gente saiba do valor da tecnologia, né, que tem resultados maravilhosos aí no mundo, né, a tecnologia, o avanço tecnológico, a gente não pode negar que isso aí é uma coisa maravilhosa, mas o Espírito diz assim, embora tenha que ser respeitado esse avanço, ele não libertou o homem dos seus inúmeros problemas, né? A gente não consegue, através da tecnologia, se libertar dos problemas que a gente traz, que são problemas nossos, de crescimento emocional, de crescimento espiritual, né? Então, aí a gente ora, fica assim, aí os espíritos assim, ó, raciocina só, um mundo tão avançado, mas onde a ética parece que desapareceu. Tanto avanço tecnológico, mas cadê a ética? Às vezes você vê assim, meu Deus, cadê a ética, né? Cadê o respeito ao próximo, né? Aí assim, a violência ganhando aí as ruas do mundo, né? A cultura que muitas vezes está se prendendo em informações que não tem uma profundidade de conceito. É um conceito, né? Bem, aquela coisa bem superficial, né? Não é um conceito profundo. Então ele diz assim, ó, em todos os lugares estão presentes as sementes do medo, da perturbação, da agressividade. Então é por isso que ele diz assim, nunca a gente precisou tanto de Jesus como no momento atual. Por isso, né? Porque a gente vê que está complicado. E aí os Espíritos dizem assim, então, nós, né, que já buscamos os ensinamentos de Jesus, que já temos a oportunidade desses Espíritos trabalhadores da seara de Jesus trazendo isso para a gente, porque quem traz esses estudos para a gente são esses Espíritos que já alcançaram esse patamar que a gente aqui ainda está na luta para conseguir. Então ele diz assim, ó, é necessário que a gente pare na desabalada corrida da falta de tempo. São os Espíritos falando para a gente. É necessário que nós paremos nessa desabalada corrida da falta de tempo para revisar, reconsiderar e repensar Jesus. Então ele assim, dá uma parada, entendeu? Para você poder repensar isso tudo aí, revisa esses ensinamentos, reconsidera tudo isso que chega até nós, todo esse entendimento, né? E repensa Jesus. Porque ele diz assim, ó, voltar aos caminhos de Jesus é percorrer novamente esse caminho, mas com reflexão. Eu já refleti, digo assim, não, isso aí é melhor mesmo, não tem jeito, né? Eu tenho que vencer esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, eu tenho que vencer isso para que eu possa percorrer esse caminho já de uma forma refletida, né? Passando por cima desse eu que às vezes faz a gente dizer assim, não quero mais isso, não quero mais saber daquilo, né? Então a gente repensar essa caminhada aí e percorrer esse caminho refletindo com tranquilidade. E os Espíritos dizem para nós, sabe o quê? Que isso aí é a nossa tarefa inadiável. É nossa tarefa inadiável. A gente reiniciar, repercorrer esses caminhos, mas agora refletindo. Poxa, na hora que eu tomei aquela decisão não estava legal, realmente me aborreceu, me chateou, mas não estava legal. Mas eu vou repensar, né? Agora, refletindo, com tranquilidade, e vou dizer assim, ó, vou passar por cima disso tudo. Essa é a nossa tarefa inadiável, né? Então, eles dizem que ao fazer isso, cada um de nós, sem dúvida nenhuma, vamos receber em nossas vidas a presença da luz de Jesus. Assim, nesse momento, quando a gente começa a refletir, abrir mão de determinadas coisas, né?
E a gente diz assim, ainda assim, então, a gente começa a receber essa luz da presença de Jesus, que não está lá, não, está aqui, né? E aí ele diz assim, então nenhum de nós que somos as suas ovelhas, e que ele falou que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E isso em termos de humanidade terrena, hein? Humanidade terrena. Então ele diz assim, os Espíritos falam, nenhum de nós que somos as suas ovelhas no planeta Terra podemos deixar de buscar Jesus. Se ele é nosso modelo, é nosso guia, é nosso condutor, nenhum de nós pode deixar de buscar, né, de seguir e realmente encontrar a felicidade real. Encontrar aquele reino de Deus que a gente tanto quer, né, e que nós fomos criados para encontrar. Então, aí a gente começa, aí os Espíritos começam a mostrar para a gente que Jesus escolheu que região para vir. Essa região que a gente está vendo hoje passar pelo que está passando. Então ele diz assim, escolheu a Galileia, né? E a gente vê, né, que Jesus escolheu aquela região para o seu ministério, não foi à toa, né? Não foi à toa. Tem no livro de André, que a gente, não é o que nós estamos estudando hoje não, no que nós terminamos de estudar, os Espíritos falam, André Luiz fala para a gente, e é uma coisa, uma reflexão que nunca tinha me ocorrido, nunca tinha nem passado na minha cabeça isso. Que aquela escolha de Jesus, naquele momento ali na manjedoura, por que ele nasceu ali? André fala que Jesus estava ali, ele reuniu todos os reinos da terra ali naquele momento. Tinha o reino mineral, tinha o reino vegetal, tinha o reino animal e tinha o reino nominal. Então ele reuniu ali, se ele tivesse nascido numa maternidade, ele não podia fazer isso, né? Ele não podia, né? Então aqui, olha como é que a coisa é de uma profundidade que a gente não fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto isso, né? E aí ele fala isso para a gente. Então Jesus, quando escolheu aquela região ali da Galileia para o ministério dele, ele não escolheu à toa. Gente, quando a gente vê as pessoas hoje passando pelo que elas estão passando, e eu vejo depoimento de crianças falando assim, olha, eles podem fazer o que quiserem com a gente, nós não temos medo deles, Deus é suficiente. Eu digo, meu Deus, que fé é essa, né? Que fé, sabe, é uma lição de fé que aquele povo está dando para o mundo, para quem tiver olhos de ver. É uma lição de fé muito grande. Então, Jesus, diz que Jesus escolheu aquela região, porque era uma região feliz, uma região verde, era gente simples, era gente muito simples que vivia ali, né? Eles confiavam de coração, e é o que eles confiam em Deus. Hoje a gente vê quando eles falam isso, Deus é suficiente, eles confiam de coração, essa confiança continua lá. Então a gente vê que aí os Espíritos dizem, aquele povo da Galileia que vivia ali da gentileza da terra, eles viviam daquela gentileza da terra, dos frutos do mar, a vida deles era essa. Então, eles dizem, era uma terra rica de ternura e de ingenuidade. Olha só por que Jesus escolheu aquela região, né? Então, esse contato com Jesus da humanidade terrena deveria mudar o rumo das vidas, né? Deveria, porque quando Jesus veio, é porque antes dele, né, a terra não surgiu quando Jesus veio. A terra já estava aí há milênios, a gente já estava ali há milênios. E ele sempre mandando os profetas, né, trazerem para a gente, né, o entendimento da lei. Quando Jesus veio, é porque era um momento da grande virada. Ó, vamos deixar de lado esse Deus aí que pune, que faz isso, faz aquilo, e vamos entender qual é a lei de Deus. O que é lei de amor? O que é realmente amar a Deus, né? Acima de todas as coisas que não são coisas, é acima de qualquer situação que nos aconteça,
a gente diz assim: obrigado, Senhor. Se aconteceu, é porque você sabe que era o melhor. É isso. Difícil? Dificílimo. Mas é isso. Esse amar a Deus acima de todas as coisas é isso. É a gente amar a Deus em qualquer situação que a gente estiver, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, esse contato com Jesus deveria mudar todas essas vidas, mas nem todo mundo que buscou Jesus, né, depois que recebia aqueles benefícios, né, do entendimento da palavra, até das curas e tal, não seguiram Jesus, né? Por quê? Porque são as estradas, que são, né, as escolhas, as opções feitas. E aí os Espíritos dizem assim: Jesus nos trouxe uma carta de alforria. Olha, Jesus nos trouxe uma carta de alforria. E alforria é o quê? Libertação. E a gente se libertar o quê? Desse nosso eu inferior aqui. Fazer brilhar a nossa luz. Aquelas palavrinhas, né? Jesus usava umas frases curtas, né? Brilha a vossa luz. A gente diz assim: meu Deus, o que é isso? É isso. É a gente buscar essa libertação aí, através, né, dessa estrada que ele mostrou pra gente. Ó, o caminho é esse aqui, né? Então, ele nos trouxe essa carta de libertação, e os decretos dessa carta são ligados a quê? Amor e paz. Quando estamos fora do amor e da paz, para nós e para o outro, a gente está fora da carta da libertação. Então os Espíritos estão mostrando isso para a gente. Olha a orientação que Jesus está trazendo ali, né? E aí eles dizem assim, ó, a suavidade dos artigos, né? Dos parágrafos dessa carta, que Jesus mesmo falou o quê? Minha lei é suave e meu fardo é leve, né? Por quê? Porque elas se ligam à energia do conteúdo que Jesus nos diz o quê? Já que exige como dever amor e caridade. E aí a gente diz assim, é mesmo, né? Tem tudo a ver com isso, essa lei que ele nos trouxe, esse entendimento. Então essa suavidade aí dos artigos, dos parágrafos, se une com a grandiosidade do conteúdo. Que a grandiosidade do conteúdo é esse, né? A lei é suave, o fato é leve, já que exige como dever amor e caridade. Então é isso que Jesus veio trazer para todos nós. Então é uma legislação, né, doce, né, que fala só de bem, benignidade, doçura, né? Por quê? Porque ali ele está louvando quem? Jesus está louvando os sofredores, né? Jesus não está louvando, né? Ah, então vai ser feliz só aquele, né, que tiver muito sucesso, só aquele que tiver muito dinheiro, nada disso, né? Ele vem louvando quem? Aqueles que são sofredores, aqueles que são pobres, aqueles que são oprimidos, né? E ele vem mostrando tudo isso pra gente, né? Lembra das bem-aventuranças? Né? Está tudo ali, né? Então, esses, né, se conseguirem vencer a si mesmo, e cada um de nós, e até aqueles que vivem na opulência também, se conseguirem vencer a si mesmos, vão herdar a terra e o céu em plenitude. Porque herdar a terra e o céu é o quê? É a gente ajudar esse planeta a se melhorar e seguir com ele. Essa é a herança. Por quê? A gente está nesse sacrifício, né, de ajudar. Porque não é Jesus que vai fazer a terra se modificar. Somos nós. Mas aí herdar é o quê? É eu ajudar e me colocar em condição de seguir com ela para o mundo de regeneração, né? Então, Jesus nos convida a quê? Ao nosso lado bom, né? Do homem bom, porque nós somos filhos de Deus, né? Então nós somos bons. Nós temos tudo para ser bons o tempo todo, né? Então ele diz assim, Jesus nos convida a que esse homem bom supere
prefere aquele homem complicado, que gosta de briga, de confusão, de ver a dificuldade do outro, né? Então ele diz assim, é isso que Jesus, o convite de Jesus é em relação a isso, né? Que a gente comece a deixar o dominador de nós mesmos, das nossas dificuldades, né? Falar mais alto do que aqueles inimigos íntimos que a gente traz e que Jesus falou que são os verdadeiros cânceres, né? Que são o quê? Orgulho, vaidade, né? Então são esses que mexem com a gente e que a gente aí, que são aquelas paixões que a gente conhece bem, né? Não precisa nem falar porque a gente sabe bem qual é. Então ele diz assim, Jesus nos convida a isso, a esse domínio de nós mesmos prevalecer sobre esses inimigos íntimos, que são íntimos. Por isso que Jesus falou, brilhe a vossa luz. Porque cada vez que eu começo a trabalhar esse domínio meu sobre as minhas imperfeições, eu estou lá, pegando a flanelinha e começando a lustrar ali, né? Aquela luzinha para ela começar a brilhar. Então a gente vê que Jesus nos trouxe essa mensagem assim que é revolucionária, né? Realmente, ele era um revolucionário no tempo dele e as pessoas não queriam entender. Como é que eu vou entender um homem desse? Que vem, né, falar em bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os oprimidos, né? Como é que eu vou, né, entender isso aí? Então essa mensagem de Jesus, os Espíritos dizem, ela foi tão revolucionária que ela fez uma divisão de épocas, antes do Cristo e depois do Cristo. Então olha só, porque a mensagem é muito profunda, é para mexer mesmo com a gente, entendeu? Assim, vamos acordar aí, humanidade terrena, minhas ovelhas, né? Vamos acordar, é o antes e o depois, né? Quais são os caminhos que a gente está escolhendo aí, né? E aí os Espíritos falam que as sombras da ignorância se abriram. Que ignorância? Falta de conhecimento, né? Essas sombras se abriram e começou a brilhar o quê? A claridade do conhecimento. E é por isso que os Espíritos dizem assim, depois a gente não pode dizer assim, mas eu não sabia, nem sabe, nem sabe o que é bom, a gente sabe o que nos faz feliz, a gente sabe tudo. Então, né, a gente tem que começar a ficar atento para isso. E aí, Jesus traz, os Espíritos falam que ele traz essas marcas do processo de evolução que estão presentes dentro de toda a humanidade. Olha só. As marcas do processo da nossa evolução como espírito imortal, a gente já traz. A gente não precisa buscar no caminho. A gente já traz dentro da gente. E aí os espíritos dizem assim, que é o que isso? Fome de verdade, de conhecimento da lei, em profundidade, para dizer assim, meu Deus, eu quero conhecer essa lei, eu quero cumprir essa lei. Eu quero trabalhar dentro dessa lei. Né? A sede de justiça. Mas não é justiça só para mim, não é justiça só para os que eu gosto, é justiça universal, né? A carência de amor, né? Se eu gosto de ser amado, eu preciso amar também. Então, né? Tudo isso, necessidade de paz, tão bom quando a gente tem paz, está tranquilo, não é isso? Então, ele diz assim, esses são marcas de processo de evolução, mas que a gente já traz dentro da gente, mas que aqueles inimigos íntimos muitas vezes fazem o quê? Eu quero isso para mim, o outro, ele que vai buscar, né? Então aí a gente vê o que está acontecendo aí no mundo, né? O que está acontecendo é isso aí, né? E aí a gente percebe que Jesus nos trouxe o quê? A certeza de que a vida sempre vai triunfar. Sempre. Porque Jesus veio para nos mostrar e nos dar certeza de que não existe morte. Né? Morte
era aquilo que tinha antes do Cristo, que a gente já sabe, morreu, acabou, não vou ver mais, não vou estar junto, não vou saber, né? E Jesus nos mostra a vida sempre triunfante e o entendimento do que é uma libertação plena. O que é essa libertação plena que eu quero alcançar, né? Ter um espírito livre. Aí ele diz assim, ó, vai ser quando eu harmonizo o meu coração, né, com o meu pensamento. Eu penso e isso me traz uma harmonia, né? Está em harmonia com o meu sentimento, com o meu coração. Esses são os momentos de libertação que a gente tem, que a gente já conhece esses momentos, né? Mas que a gente tem que trazer isso para o lado pleno. Pleno é sempre, é coisa que o Espírito Superior já tem, essa libertação plena, não é isso? Então, aí a gente trazer essa harmonia do pensamento com o coração, embora as circunstâncias da vida não estejam, né, nos favorecendo muitas das vezes, né? Os acontecimentos que nos chegam muitas das vezes não estão nos favorecendo isso não, mas eu estou pleno no meu interior. Então é isso aí que os Espíritos vêm trazer para a gente, essas reflexões aí que nós precisamos fazer. Então, eles dizem assim, ó, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, basta. A gente não precisa ficar procurando coisas diferentes, não. Ele diz assim, esses exemplos e esses ensinamentos bastam para nortear cada ser humano, cada um de nós, né? Basta para nortear cada homem e todos os homens, cada povo e todos os povos. Então, por isso é que ele é o responsável pelo nosso planeta, né? Então a gente percebe que essa carta de libertação, essa carta de alforria que Jesus nos trouxe, não foi só para a Palestina, não, é para a humanidade terrena, para toda a humanidade, né? Aquela legislação de amor, de justiça, né? Um código de honra que está ali baseado em quê? Nas leis naturais de Deus. Por isso, quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a gente não estuda todas aquelas leis. É isso aí. Ali está, né? A legislação divina, né? E aí, é essa carta de alforria aí que vai chegar para toda a humanidade. Então, esses ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, as bem-aventuranças de Jesus, os Espíritos falam assim, ainda desafia todos nós. Porque desafia mesmo. Né? Que aí às vezes a gente fala assim, mas era Jesus, né? Eu não consigo fazer isso. Jesus era Jesus, né? Achando até que ele é o filho preferido de Deus, quando Deus não tem filho preferido, todos somos. Então, esses ensinamentos, os exemplos, as bem-aventuranças, né, ainda permanecem nos desafiando, aguardando que a gente pare, vai estudar, vai meditar sobre elas, e mais do que estudar e meditar, começar a vivenciar. Começar a vivenciar. Por quê? Eu quero ir para o reino do céu. A estrada é essa. É isso que vai nos conduzir a esse reino dos céus aí, que a gente pode começar a vivenciar desde agora, dependendo dessas escolhas que nós estamos fazendo aí. Então Jesus, que é essa grande luz, né, para todos nós, ele está aqui, junto de todos nós, está no mundo, está na terra, né? A sua claridade está impregnando, né? Está penetrando em tudo e em todos. No rumo de quê? Do futuro para todos nós e no rumo da humanidade futura. Então, quando a gente vê essas situações de dificuldade acontecendo aí, né, ao nosso redor, vamos pensar, né, que ensinamentos a gente pode trazer de tudo isso, né? O que eu posso aprender com tudo isso? Se Deus é bom, é Pai, é misericordioso, é justo,
né? Eu tenho que aprender alguma coisa de bom com tudo isso que está acontecendo aí, né? E começar a analisar essas escolhas aí que estão sendo feitas, das estradas, né? Que a humanidade está escolhendo percorrer. E essa luz do Cristo, ela deve permanecer acesa em todos nós, mas aonde? No nosso interior, no nosso íntimo, né? Nossa consciência, no nosso coração, no nosso pensamento. Aí muitas das vezes a gente já pensa alguma coisa que não tem nada a ver com Jesus, diz assim, não, Senhor, me desculpa, né? Como é que eu ainda penso isso? Porque para não haver mais trevas, vai chegar o momento que essa luz vai estar permanente em nós. Hoje a gente está no ensaio, né? Agora a gente está muito bem, agora a gente não está tão bem assim, né? Então a gente ainda está nessa fase do ensaio e erro, mas nunca mais haverá trevas no nosso interior. Quando? Quando essa luz dominar tudo, for plena em nós, né? Então, aí os Espíritos dizem assim, quando nós estivermos realmente cansados, né? Cansados, a gente vai abrir essa nossa vida para Jesus. Porque às vezes a gente fica assim, realmente eu não quero mais isso para mim, eu vou melhorar, daqui a pouquinho você dá uma escorregada. Então ele diz assim, quando estivermos realmente cansados, aí nós vamos nos abrir para Jesus. E aí Jesus só está esperando esse momento. Por quê? Porque ele não força a porta para entrar. Nós temos que abrir a porta para que ele possa entrar. Não é isso? E aí ele nos vai tomar em definitivo e vai continuar nos auxiliando nessa libertação. Porque essa libertação é constante. Porque se o progresso é constante, eu não vou achar assim, bom, aí eu me melhorei, né? Lá no futuro, eu me melhorei, ajudei a Terra a progredir e fui para um mundo melhor. Puxa, que bom. Alcancei? Não. O progresso é infinito. Se o progresso é infinito, o tempo todo a gente está nesse esforço aí, né? Da gente estar se libertando, né? O tempo todo. Então, quando os espíritos já estão libertos, que são esses espíritos superiores, né? Como Jesus, que já recebem a ordem diretamente de Deus, consegue assumir um planeta desse aqui para dar conta dele, né? Aí já não haverá mais problemas, já não haverá mais sofrimento, né? Somente alegria e paz. Aí a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu posso pensar, né? Nesse Jesus, que é responsável por essa humanidade, que ainda faz isso tudo, e pensar assim, mas ele é um espírito que tem alegria e paz. Por quê? Porque ele vê além. Ele não vê o hoje, né? Ele vê o nosso ontem, se alegra com o hoje, que a gente está no esforço, e está vendo o nosso amanhã, que pode ser daqui a milênios, mas a gente vai chegar lá. Não é isso? E aí, para nós terminarmos, eu vou terminar com uma mensagem de Amélia Rodrigues, que para falar de Jesus, né, é melhor que a Amélia, né? E tem uma mensagem que eu tirei só algumas partes da mensagem, que é a mensagem 15 do livro Luz do Mundo, que é assim, seguir Jesus. E a Amélia fala assim, seguir Jesus. Segui-lo é renunciar às vãs ambições da posse, das quiméricas aquisições que não transpõem o túmulo, permutar os limites do que se toca pelo horizonte sem fim das realizações espirituais. É ter sem deter, possuindo sem dominar. E aí ela continua aqui para a gente. Tomar a charrua e avançar. Os espíritos falam isso para gente, né? Já que eu me propus a melhorar, é tomar frente disso aí e seguir em frente, avançar. Porque ela diz assim para nós, indecisão é insegurança. Medo significa
ignorância. Timidez representa experiência em começo. E dubiedade, ora eu quero, ora eu não quero, ora eu estou com vontade de ser boa, ora não. Ele diz assim, traduz pusilanimidade. E aí ela fala assim, ó, decisão firme e marcha segura no bem. É a manifestação do espírito que já se encontrou a si mesmo e sabe o que deseja, como quer e para o que quer. Esse não olha para trás. Então a gente até percebe o quê? Que a gente já tropeça, mas a gente não fica olhando para trás não, vamos em frente porque vai vir outra oportunidade, né? E aí ela diz aqui, ó, então é a gente buscar seguir Jesus sem apresentar condicionais que justifiquem as nossas indecisões. Eu não vou não, mas por quê, Jesus? Olha só, hoje eu não estou bem, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele diz assim, seguir Jesus, né, sem apresentar condicionais para essa indecisão que é nossa. E aí ele diz assim, ó, por quê? Ela fala, ó, todos na época de Jesus disseram assim, seguirei contigo, mestre. Apresentavam, porém, condicionais, justificavam indecisões. Até hoje, aos que pretendem seguir Jesus, avancemos, porém, seguindo além do pretender, sigamos já. Então a gente já passou dessa fase de pretender seguir Jesus. É o que ela está falando para a gente. A gente já tem um conhecimento tal que os Espíritos trouxeram para nós, que a gente já saiu da fase da pretensão. Eu pretendo seguir Jesus. Não, é seguir mesmo. É avançar agora, né? Com decisão, com firmeza. E nem temendo assim nos tropeços, não. Que a gente vai tropeçar? Vai. Mas a gente vai tropeçar, vai refletir, vai refazer, vai repensar e vai seguir em frente, né? Então é isso que Jesus está esperando, né, de todos nós. E quando a gente tem oportunidade, né, de estar numa casa onde a gente pode estudar, onde a gente pode refletir, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode trocar, onde a gente pode experienciar, onde a gente pode até tropeçar, mas tem condição de levantar e seguir, a gente só tem que agradecer, né? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, muita paz.